Olá, seja bem-vindo à nossa programação. Uma boa noite para você, agora são 7h09. O drama de pacientes que precisam conviver com doenças como a epilepsia. Como se não bastasse o sofrimento da família e as crises diárias, ainda é preciso brigar na justiça pela medicação. Isso porque alguns tratamentos são à base de uma substância que se encontra na maconha e estão presentes em medicamentos que não são distribuídos pelo SUS, como o canabidiol. Para conseguir o remédio e aliviar as crises, uma paciente chegou a entrar na justiça e ganhou a causa. Mas acredite, até agora o governo do estado não liberou o medicamento. E o sofrimento da paciente só aumenta. História que você vai conhecer nesta edição. E veja também. Gasolina cara e etanol em falta. Não tem álcool na maioria dos postos de combustíveis da capital. Segundo o sindicato, todas as distribuidoras estão sem o produto. De olho na poluição, carros, motos e caminhões vão ter que passar por uma inspeção ambiental obrigatória. Detran vai fiscalizar a emissão de gases e de ruídos dos veículos. E ainda, o mapa do turismo aponta graves dificuldades no desempenho do setor no Amazonas. Falta apoio e investimentos em mais de 70% dos municípios. Agora, no A Crítica na TV. O etanol está em falta na cidade. Os motoristas acreditam que os donos de postos estão escondendo ou segurando o combustível por ser mais barato que a gasolina. Já os revendedores dizem que o problema é por causa da vazante, que está atrasando o transporte de álcool até Manaus. Nos postos, a reclamação é sempre a mesma. Está exorbitante o preço. A gasolina está cara demais, não está para botar a gasolina mais. E o aumento tem se tornado frequente. Na primeira semana de setembro, o preço da gasolina saltou de R$ 3,85 para mais de R$ 4,00, um reajuste de quase 9%. Esse reajuste da gasolina acabou gerando um outro problema, o aumento da procura pelo etanol. Mas o combustível está em falta na maioria dos postos da capital. E atualmente, segundo o sindicato, todas as distribuidoras do estado estão sem o produto. Devido à navegação no Rio Madeira, fica difícil trazer o produto que vem do norte do Mato Grosso ou do estado de Rondônia. É difícil subir com gasolina A e óleo diesel para Porto Velho, consequentemente para trazer de lá os dois etanóis, tanto o hidratado como o anidro, é muito dificultoso. Mas os consumidores acham que essa carência de etanol seria porque os donos de postos estariam se negando a vender o combustível por ser mais barato. E eu tenho amigos gerentes de postos, gente fina lá de dentro que falaram a verdade. Eles estão segurando o álcool para não vender. Detalhe, o álcool, quando eles aumentar, resolver a liberar para vender, vai chegar quase o preço da gasolina. Essa é a ideia. A gente não espera que seja isso, né? E o Detran anunciou que vai passar a medir até o fim do ano o nível de poluição emitido por carros, motocicletas e caminhões. A notícia é boa, mas os motoristas vão ajudar a pagar essa conta. Até hoje, quem arcava com o prejuízo de um motor poluente em excesso era o meio ambiente. Agora, os motoristas vão ajudar a pagar essa conta. O Detran do Amazonas vai começar a fiscalizar a emissão de gases e de ruídos em motos, carros e veículos pesados. A novidade foi anunciada pelo diretor-presidente do departamento. Segundo ele, 3 empresas brasileiras já solicitaram o credenciamento para fazer esse tipo de vistoria. Existe a lei federal, que é do CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Existe uma lei federal específica para o controle da poluição ambiental causada por veículos automotores. A inspeção ambiental veicular deve começar a valer ainda este ano e será obrigatória para todo veículo pesado a partir de 2 anos de fabricação, motos e veículos leves a partir de 5 anos. O teste vai medir as condições do motor e principalmente a quantidade de dióxido de carbono liberada no ar. Com o resultado em mãos, os motoristas vão poder fazer o licenciamento anual. Por enquanto, os motoristas que tiverem um veículo reprovado no teste de poluição
vão poder emitir os documentos normalmente. As punições passam a valer a partir do 2º ano de implantação do serviço. O serviço deverá custar aos donos de carros em torno de R$ 130. A nova medida faz parte de uma série de compromissos assumidos pelo Brasil para diminuir a emissão de gases poluentes. Segundo a Organização Mundial de Saúde, estamos entre os 15 países onde mais pessoas morrem devido à poluição atmosférica. Em 2012, foram mais de 26 mil vítimas. Em Manaus, a frota de 820 mil veículos é a grande inimiga da qualidade do ar. A gente tem um fator muito positivo aqui na cidade, que é o distrito industrial, ele não queima, né? Então, ele é um distrito que trabalha com montagem, então ele não traz grandes problemas. Quando se pensa nas termoelétricas, aí sim é preocupante, mas elas também são monitoradas quanto à eficiência e à emissão desses materiais. Então, nos resta dizer que os carros são os principais poluentes. E as buscas pela turista britânica que desapareceu no Rio Solimões foram retomadas hoje. A Rosiane Chagas tem mais informações sobre esse assunto e a gente fala com ela agora ao vivo. Rose, já se tem alguma pista do que pode ter acontecido com a turista? Boa noite, Amanda. Boa noite a todo mundo que acompanha o A Crítica na TV. Então, pistas concretas ainda não. Mas a Polícia Civil, que está investigando esse caso, trabalha com algumas hipóteses. Algumas dessas hipóteses são de que ela possa ter se perdido, ter sido atacada por algum animal ou mesmo ter sido morta por traficantes, já que essa área é considerada aí uma zona de tráfico de drogas. Segundo o delegado-geral adjunto da Polícia Civil, Ivo Martins, essa região é conhecida como Ilha Machado e fica entre os municípios de Quari e Codajás. Essa região, inclusive, é a mesma onde o delegado de Quari, Tiago Garcês, desapareceu em dezembro do ano passado, enquanto trocava tiros com traficantes. Ele até hoje não foi encontrado. Bom, a turista, essa esportista britânica de 43 anos, que não teve o nome divulgado pela família, ela desapareceu enquanto fazia uma expedição para cruzar o rio Amazonas. O último contato dela foi no dia 21, exatamente no dia em que ela chegou aqui no Amazonas pelo município de Tabatinga, aqui no Brasil pelo município de Tabatingas. As buscas começaram no sábado com equipes do Corpo de Bombeiros e também da Marinha. Essas buscas foram retomadas hoje, mas até o momento não se tem nenhuma informação sobre o paradeiro dessa esportista britânica que infelizmente desapareceu aqui no Amazonas. Claro, a gente segue acompanhando esse caso, Amanda. A gente espera que seja um caso que termine bem, né? Infelizmente, aí a gente ainda não tem notícias sobre a britânica. Obrigada pelas informações, Rose. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar. E agora a gente vai dar uma olhadinha no trânsito. Vamos lá? Vamos ver o nosso Motolink agora na Torquato Tapajós, seguindo ali no sentido quem está indo do centro para os bairros. A gente está passando perto das indústrias, das fábricas do Distrito Industrial 1. A gente vê o trânsito bom nesse momento na Torquato Tapajós, na altura dessas fábricas. Então a gente não vê retenções, os carros fluindo numa boa. Agora são 7h18. Você vendo imagens exclusivas do trânsito do nosso Motolink. E veja, daqui a pouco, tratamentos de saúde alternativos estão em alta. Aqui em Manaus, um centro indígena tem vários pacientes. E o Estado ainda não cumpriu uma decisão judicial que garante à jovem que sofre de epilepsia o direito a receber um remédio à base de maconha. Os detalhes já já. Agora são 7h18, eu volto num instante.